E aí, hoje a gente vai mergulhar num método de interpretação do direito que faz uma pergunta, olha, fundamental. E quando a lei, mesmo certinha no papel, acaba gerando uma baita injustiça. Vamos entender como é que se lida com esse tipo de dilema. Já parou para pensar nisso? Uma lei pode seguir todas as regras, ser perfeitamente lógica, mas no fim das contas o resultado parece, sei lá, profundamente errado? Pois é justamente para resolver esse paradoxo que existe um método que a gente vai desvendar hoje. Imagina só a cena. Um juiz ou uma juíza analisa o texto da lei, a lógica, o sistema todo, a história por trás. E mesmo assim, a única conclusão que dá para chegar é uma que parece injusta. É nesse exato momento de impasse que uma ferramenta diferente precisa entrar em campo. É aqui que o debate começa a ficar bom de verdade. A gente entra naquele território onde a letra fria da lei bate de frente com os valores mais básicos de uma sociedade. A busca pela justiça, pela dignidade, pela igualdade. E essa frase, gente, ela resume a ideia toda. Ela simplesmente vira a lógica tradicional de cabeça para baixo. Ela diz que as leis existem para servir a um propósito maior, a justiça, e não o contrário. É uma mudança de perspectiva que coloca os valores humanos no centro de tudo. Então, o que é, afinal, esse tal método axiológico? Pensa nele como se fosse uma lente, uma forma de ler a lei perguntando não só o que ela diz, mas principalmente o que ela realiza em termos de justiça. É usar a dignidade e a igualdade como uma espécie de bússola, sabe? Olha só a diferença gritante. Enquanto os métodos mais tradicionais focam na estrutura, na letra da lei, na intenção original, o axiológico vai um passo além. Ele faz a pergunta mais importante de todas. Isso aqui é justo? É uma mudança de foco do como se aplica a lei para o porquê a lei existe. E por que isso é tão importante na vida real? Porque impede que a lei se torne uma ferramenta cega, inflexível, sabe? Esse método garante que o objetivo final seja sempre a justiça de verdade, protegendo os direitos mais básicos das pessoas, mesmo quando o texto de uma lei é meio vago ou até falho. Certo, mas como isso funciona na prática? Não é só uma ideia bonita, abstrata. Existe um processo bem claro, quase como uma bússola mesmo, que guia a gente para a decisão mais justa. O processo tem 4 etapas bem definidas. Primeiro, a gente mapeia quais valores estão em jogo ali naquele caso. Depois, a gente olha para a Constituição para ver qual deles é mais fundamental. Em seguida, a gente pesa esses valores no contexto da situação. E, por fim, se toma uma decisão que reflete essa análise toda. Ok, mas que valores são esses? Não são opiniões pessoais tiradas da cabeça de alguém? De jeito nenhum. Eles vêm de fontes bem concretas que já estão no nosso próprio sistema jurídico. Vamos ver quais são as 4 fontes principais dessa análise. Então, o nosso kit de ferramentas aqui tem 4 elementos essenciais. Primeiro, os direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade. Depois, os princípios constitucionais, tipo a dignidade da pessoa humana. A gente também considera os valores históricos da nossa cultura e, o que é crucial, as noções atuais de justiça. Isso garante que a lei não fique parada no tempo, que ela evolua junto com a sociedade. Agora chega de teoria. Vamos ver como essa bússola funciona na prática. Naqueles casos cabeludos, os chamados hard cases, aqueles bem complexos onde a resposta não é nada óbvia e valores super importantes entram em rota de colisão. Primeiro caso, um clássico. De um lado, o direito sagrado de se expressar livremente. Do outro, o direito fundamental de não ter a própria dignidade atacada. E aí, o que acontece quando um discurso tem o único objetivo de humilhar uma pessoa? Olha, aqui a conclusão axiológica é bem clara. A liberdade de expressão é essencial para a gente debater ideias, mas ela não serve para destruir a dignidade de outra pessoa. A dignidade é um valor que vem antes, que serve de base para os outros direitos, então ela prevalece. O ponto-chave é esse: humilhar de propósito não é liberdade, é abuso da liberdade. Agora, um caso ainda mais delicado, que mexe com questões muito pessoais. Imagina uma pessoa com uma doença terminal, em sofrimento extremo. De um lado, o dever de proteger a vida. Do outro, o direito que essa pessoa tem de decidir sobre o próprio corpo. A análise aqui é sutil, mas muito profunda. A vida é sim um valor supremo, mas a dignidade também é. Forçar alguém a aguentar um sofrimento sem fim, sem esperança, pode ser visto como um ataque direto a essa dignidade. Por isso, em situações extremas como essa, a autonomia para decidir sobre o fim do próprio sofrimento é respeitada, como parte da dignidade humana. Certo, a gente chega agora numa parte fundamental.
Um método tão poderoso assim também tem seus riscos, né? Como é que a gente garante que ele seja usado para promover justiça e não para impor visões pessoais? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão e é uma preocupação mais do que legítima. Se a justiça vira algo subjetivo, a gente corre o risco do puro arbítrio, onde a decisão depende só do que o juiz pensa. Mas existem salvaguardas bem claras para evitar isso. Para impedir que tudo vire relativo, as decisões precisam estar baseadas nos valores da Constituição, não em opiniões. Para combater o viés pessoal, o julgador tem que sempre se perguntar: isso aqui é um valor da sociedade ou é uma crença minha? E para garantir objetividade, toda decisão tem que ser justificada de forma racional, mostrando direitinho como a hierarquia de valores da Constituição foi aplicada. Então, resumindo o que a gente viu, a ideia central é que a lei tem que servir a valores maiores. Para isso, a gente usa aquele kit de ferramentas com 4 elementos e segue um processo de 4 passos. E a regra de ouro é lembrar que esse método é uma bússola que orienta a análise técnica. Ele não substitui essa análise. E a gente termina com essa reflexão. O método axiológico força a gente a encarar o verdadeiro propósito do direito. Ele existe para aplicar regras de forma cega ou para construir uma sociedade mais justa? Essa é uma pergunta que não é só para os juristas, mas para todo mundo. Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar a gente até aqui.